volta então com o programa Imóvel Melhor, comigo Ivan Correia. Hoje você acompanha um programa especial direto do Solar Tambaú e a arquiteta que está à frente da coordenação de projetos, Creta Sanches, está nos explicando então um pouco os diferenciais. E agora a gente está num espaço bem especial aqui no showroom. Creta vai resumir então um pouco o que é este espaço onde nós estamos. Bom, Ivan, esse espaço ele foi feito justamente para a gente poder mostrar alguns diferenciais que a gente tem, mas que quando o prédio já está acabado, quando já tem o revestimento e tudo mais, você acaba não percebendo. Você só sente quando você está morando. Mas assim, para as pessoas que estão buscando seu imóvel, estão comparando, visitando vários empreendimentos, esse espaço aqui a gente vai conseguir mostrar muito bem algumas das inovações de construção que a gente fez questão de ter aqui no Solar Tambaú. Então, a primeira delas que eu queria mostrar são as portas Eclisses. Eclisse é um sistema italiano que permite que você tenha uma porta de correr que entra dentro da sua parede. Falando grosseiramente, é uma porta que ela é embutida na parede. Então, a gente tem alguns apartamentos compactos, de 2 quartos, alguns banheiros, que a gente quer ter o maior espaço possível. Quando você tem uma porta de giro, que é a porta convencional, você acaba perdendo aquela área do giro da porta. Então, vocês podem ver nesse quadro que o espaço que você ganha de ter essa porta que corre dentro da alvenaria. Então, esse foi o investimento que a gente fez. As portas vão ser todas branquinhas, são super bonitas essas portas. É um design italiano. Então, você tem, além do design que dá uma sofisticação para o seu imóvel, agrega um valor ao seu imóvel. Então, todos os banheiros vão vir com essas portas. Você ainda tem essa funcionalidade de você ganhar espaço. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora as pessoas procuram mais apartamentos um pouco mais compactos. Então, o máximo de espaço que você tiver, melhor é. Um segundo diferencial no piso aqui do Solar Tambaú. Exatamente. Eu mencionei que um dos grandes motivos de discussão entre vizinhos é realmente o barulho que o vizinho de cima está fazendo e você está ouvindo. Você está querendo ler seu livro, assistir sua televisão e tem alguém arrastando móveis, tem um cachorrinho andando e você acaba ouvindo. Para resolver esse problema, a gente teve o nosso prédio de acústica, né? A gente tem um consultor de acústica muito bom, por sinal, teve em João Pessoa para explicar um pouco do nosso empreendimento. E a gente pesquisou uma série de alternativas para resolver esse problema. Então, a melhor alternativa que a gente conseguiu encontrar, que atinge o nível superior da norma de desempenho de edificações, a gente encontrou esse produto que chama Ecosilêncio. Ele é uma manta de lã de pet que você passa em todo o piso. Você tem a laje, né, estrutural, você aplica a manta em todo o piso do apartamento e sobe até no rodapé. Ou seja, essa manta, ela vai continuando. A gente tem a laje, a manta de lã de pet, depois você tem o contrapiso e depois o porcelanato. Então, esse é a receita. Agora, o que essa manta vai fazer? Além do ruído aéreo, a gente tem um ruído que chama mecânico. O ruído mecânico, ele é transmitido por vibração. Então, você faz um impacto no piso de cima. Ele vai se propagar pela estrutura e por isso que o vizinho de baixo vai estar ouvindo. Ele não vem pelo ar, ele vem pela estrutura. Então, essa manta, ela vai isolar a estrutura. Então, ele não vai se propagar até embaixo. A gente chama de piso flutuante. Então, todos os apartamentos eles vão vir com esse piso flutuante. Então, aqui a gente tem um protótipo para mostrar bem didaticamente quais são essas camadas até você chegar no seu porcelanato. Ele vai ficar invisível, mas você vai sentir toda a diferença dentro do seu imóvel. E aqui nesse ambiente que nós estamos no showroom, também tem as paredes, uma breve demonstração também de como está sendo construído no solar. Exatamente. As paredes, aqui você pode ver, é uma parede dupla. A gente tem um tijolo cerâmico. Uma curiosidade, esse tijolo ele é chamado blocos racionalizados. Ele tem diversos tamanhos de blocos. A gente tem um projeto que modula esses blocos na alvenaria, ou seja, você não tem desperdício, ele já vem todo modulado, você segue como se fosse uma receita de bolo. A junta, o tamanho do bloco, para que aquela parede fique exatamente daquele tamanho com aqueles blocos, tipo um Lego. Então, essa racionalização deu muita velocidade na obra, a gente conseguiu embutir todas as instalações na alvenaria e você não teve quase desperdício. Aqueles entulhos de obra, a gente quase zerou por causa desse tipo de bloco. Ele é um bloco mais caro, mas muito melhor. Como se fosse uma obra limpa, digamos assim. Exatamente, esse é um elogio que a gente ouve quase todos os dias de visitantes na obra, que obra limpa, que obra organizada. Justamente, esse é o tipo de pensamento de metodologias construtivas que a gente tem para estar sempre aprimorando isso. Isso é uma qualidade que já começa a ver no canteiro de obra e que vai se refletir lá no produto pronto.
Então, a alvenaria, o bloco cerâmico, a gente tem um espaço entre os dois panos de alvenaria de aproximadamente 2 centímetros, que é como se fosse uma câmara de ar, que é preenchida de lã de vidro. A lã de vidro é um dos maiores isolantes térmicos e acústicos que existem no mundo. Ele é um produto que não tem problema de dar fungo, bactéria, ele é totalmente limpo e ele tem essa propriedade de você barrar o calor de fora para entrar no interior e o som. Então, todas as paredes externas, as paredes periféricas vão ser duplas e também entre 2 apartamentos, que é aquela história, a gente protege tanto de fora para dentro como no próprio empreendimento de um vizinho para o outro, é o conforto total, a pessoa vai estar sossegada na sua residência sem estar se incomodando com o barulho de outras pessoas. E aqui nós vamos demonstrar agora a janela anti-ruído, na verdade a esquadria anti-ruído, que Greta então tem aqui no showroom um iPad, né, com um som altíssimo, você vai ouvir aí de casa. Eu queria que Greta, por gentileza, então ligasse, quando você voltasse, explicasse pra gente como é que funciona este iPad, né? Por gentileza, você poderia ativar lá pra gente ver como é que funciona. Então é a esquadria que vai ser entregue aqui do empreendimento, no showroom você percebe, elas são duplas, Greta vai explicar pra gente, e você vai ouvir agora um som. Então, perceba a qualidade acústica do empreendimento que Greta vai explicar então pra gente, porque nessa região a gente sabe, chega um pouquinho mais perto, por gentileza, Greta, obrigado. A gente sabe aqui que nessa região, em Tambaú, há shows aqui no Busto de Tamandaré, mas o Solar Tambaú teve essa preocupação e fez esse trabalho que é único, parece que no Nordeste, em São Paulo, poucas empresas têm. Eu queria que você explicasse detalhadamente sobre esse projeto acústico. Sim, exatamente. A gente sabe que a gente pode ter a parede dupla, a parede mais espessa que for, o som, o ruído, ele sempre vai entrar por uma frestinha que você vai ter. E normalmente o ponto frágil dos empreendimentos são as esquadrias, as aberturas. A gente tem as portas de correio e normalmente é por lá que entra o ruído. Então, para a gente resolver esse problema, a gente foi pesquisar uma esquadria que atendesse o desempenho acústico que a gente queria. A gente pesquisou durante 1 ano e meio, a gente viu várias soluções nacionais, internacionais, a gente visitou obras em São Paulo e a gente encontrou o sistema italiano que chama GS. Ele é um sistema que chama sistema europeu, que você tem um mecanismo que quando você fecha a janela e você tem um movimento de alavanca, ela desce, ou seja, ela veda todo o espaço que ficaria entre a folha e o marco. Então, esse é o diferencial. E, além disso, a gente testou 3 tipos de vidros duplos possíveis em laboratório. Então, a gente testou 2 vidros de 6 milímetros, um vidro de 8, um vidro de 6, 2 vidros de 8 e a distância entre eles. E a gente chegou na conclusão que um vidro de 8 e um vidro de 6 era o que dava o melhor isolamento acústico. Em laboratório, a gente tem o laudo e foi isso que a gente aplicou na obra. Então, esse é o protótipo que estava no laboratório em São Paulo, a gente trouxe para cá para poder mostrar para os clientes. E é isso que vai estar sendo executado aqui na obra. Executado na obra. Greta, você poderia mais uma vez abrir a esquadria para o pessoal de casa ver que o som continua? Por gentileza, você pode abrir. Até para eu falar próximo aqui com ela eu tenho dificuldade, mas você vê que quando a esquadria trava, aí fica muito mais confortável. A gente vê que de fato poupa e para esse som, não é? Exatamente. A gente simulou um trio elétrico passando aqui e a quantidade de decibéis que ele chegava na janela. Aqui é até um pouco a mais do que chega no... Esse é como se fosse realmente lá dentro do trio elétrico. Esse é o som que você tem. Então, isso tudo foi simulado. A gente teve um consultor de acústica muito bom, que ficou sempre ao nosso lado, ajudando em todos esses aspectos. Ótimo, então. E nós vamos para o próximo bloco, que é o último, direto da obra, falar um pouquinho mais da estrutura do Solar Tambaú.